Olá, eu sou a Paty, seja bem-vinda ao canal e esse é mais um vídeo do Criando e Reciclando. Fica aqui até o final. Então, para você começar a fazer um boneco, um chapeuzinho, qualquer outra coisa, você precisa saber os princípios básicos. Então, eu vou começar com o anel mágico, que eu mesma tive bastante dificuldade. E como eu quero vir com vários outros projetos de amigurumi, então eu quero ensinar os princípios básicos, como o anel mágico, diminuição, ponto baixíssimo, ponto baixo, aumento, ponto alto. Então, eu vou mostrar nesse vídeo, e quando eu vir com uma peça de amigurumi, igual eu vim com unicórnio, igual eu quero ensinar para vocês a fazer esse vasinho de cacto, esse chapeuzinho, que é um dos próximos projetos que eu quero ensinar para vocês, ele é super fofo, com olhinho, olha esse babadinho bem fofinho, ele é super fácil de fazer. Então, para isso, eu vou começar ensinando o anel mágico. Então, para o amigurumi, a gente usa da agulha 2,5 até a 3 por conta da espessura da linha. Então, a gente precisa também de um marcador de ponto, normalmente quando vai fazer um amigurumi. No caso aqui, eu só vou ensinar os princípios básicos, então a gente não vai chegar nem a usar. E a agulha de tapeçaria, que é quando vai fazer o arremate da peça. Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês com muita calma é o anel mágico. Vamos lá. Vou pegar a agulha aqui, de número 3. Então, eu pego 2 dedos, deixo sobrando um pedacinho aqui com o meu polegar. Eu seguro esse fio, tranço aqui, e agora, com a agulha, eu vou passar aqui por baixo, laço aqui, aí eu seguro aqui, ó, vou segurar aqui esse anelzinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou segurar esse ponto baixíssimo aqui e vou começar a fazer os pontos baixos em volta do anel mágico. Então, aqui eu vou laçar a linha e vou fazer o primeiro ponto baixo. Toma cuidado para não apertar muito esse ponto, porque senão depois na próxima carreira você fica com dificuldade para executar o próximo passo. Faço o segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e sexto ponto. Normalmente, nas peças em amigurumi, a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico, tá? Mas tem casos de iniciar com menos, com 4, tem caso de iniciar com mais também, com 8, mas a maioria das vezes são com 6 pontos baixos. Então, aqui eu não vou puxar ainda e vou desmanchar e fazer de novo para mostrar para vocês. Novamente, ponho o fio aqui, dou uma volta nesses 2 dedos, passo a agulha por debaixo, dou uma laçadinha aqui, uma trançadinha. Agora, seguro esse anel para não desmanchar, passo a linha aqui para trás e vou fazer um ponto baixíssimo para segurar aqui. Então, agora eu vou segurar na pontinha desse ponto baixíssimo e vou começar a fazer os pontos baixos em volta do anel. Então, aqui, 1, sem apertar muito, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fechar o anel mágico, porém, não vou fechar por completo. Então, vou puxar aqui, você vai puxando e vai acertando. Puxa e acerta, puxa e acerta. Eu ainda não vou fechar esse anel mágico por completo, porque depois fica muito difícil de trabalhar a próxima carreira. Então, eu vou contar aqui só para confirmar onde é o primeiro ponto. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, agora, eu vou inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Pronto. E o que acontece aqui? Normalmente, para trabalhar as peças em amigurumi, para fazer a peça circular, a gente sempre trabalha com aumentos. Se você já colocar ponto sobre ponto, ele vai subir e fazer uma perninha aqui, vai fazer um canudinho. Então, para eu abrir a peça, eu vou fazer aumentos. Então, se a peça é desse tamanhinho, a gente vai ver aqui um anel mágico, 6 aumentos, um ponto baixo em aumento, 2 pontos baixos em um aumento, 3 pontos baixos em um aumento. Como podem ver, o aumento vai parar aqui. Então, vai ser 4 pontos baixos e um aumento, e como podem ver, essas carreiras são iguais. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. Normalmente, o amigurumi a gente trabalha desta forma. Então, quando você acaba pegando a prática, você olha uma peça e você consegue deduzir a receita dela e fazer a sua adaptação. Então, tudo é uma questão de prática. Agora, eu vou trabalhar os 6 aumentos. Marco o primeiro ponto. Eu já vou marcar aqui com o marcador só pra gente não se perder. Aí, nesse mesmo ponto, a gente vai inserir a agulha e fazer mais um ponto. Aqui. Agora, aqui, ó, segundo ponto aqui, podem ver aqui, ó, segundo ponto. Ajusta a linha aqui para não ficar largo, mas também não puxa muito para não ficar muito apertado. Insere a agulha aqui, faz mais um ponto. Peraí, que enroscou. Novamente, insira a agulha aqui, puxo. Isso aconteceu porque deu uma desfiadinha ali, isso é normal, tá? Fiz mais um ponto, agora no mesmo ponto de base, novamente, mais um ponto. Como é no mesmo ponto, tá com o mesmo problema aqui do fiozinho. Então, de 2 pontos já viraram 4 pontos. Então, agora no próximo ponto aqui, novamente, 1, 2 pontos. Agora, aqui, mais 2 pontos. Nesse mesmo ponto, coloco a agulha e faço mais um ponto. Agora, nesse daqui, mais 2 pontos, formando aqui 10 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, aqui, ó, último ponto aqui de base, 1, 2. Então, nós fizemos aqui o aumento. Deixa eu só desenroscar a linha aqui. Então, agora vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com esse. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, depois de eu ter feito essa carreira, agora eu vou fechar o anel mágico. Puxa bem o fiozinho. Agora, você pode dar um lacinho aqui. Aqui, dei o nozinho. E aí, você pode cortar esse fiozinho. Eu gosto de cortar porque acaba atrapalhando um pouquinho. Então, agora, eu já tenho 6 pontos baixos e 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, vou fazer mais uma carreira aqui de aumento com vocês, para não precisar desmanchar para mostrar tudo de novo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, normal. E normalmente você trabalha assim até chegar no tamanho da peça que você deseja. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, se eu tenho 6 aumentos, se eu começar a fazer ponto sobre ponto, ele vai subir nessa largura aqui a peça que eu quero. Agora, eu vou aumentar aqui. Então, um ponto,
E agora, um aumento. Um ponto baixo, um aumento aqui no próximo ponto. Então, aí, eu coloco a agulha de novo embaixo do mesmo ponto, vou subir a linha, laçar e passar aqui na agulha. Novamente, um ponto, passo a agulha aqui debaixo do ponto, puxo a linha e faço um ponto. Não pode deixar muito largo e também não muito apertado. Se você deixar muito largo, a hora que você colocar o enchimento da peça, vai ficar mostrando, principalmente se a linha for escura e o enchimento é branco. Então, agora aqui, como eu falei um pouquinho, eu acabei perdendo as contas. Então, você sempre vai contar um ponto, dois e um aumento. Então, dois, um ponto e um aumento. Então, um ponto e falta o aumento. Coloco a agulha aqui no ponto, faço um ponto, insiro de novo aqui a agulha no mesmo ponto de base e faço mais um ponto. Então, fiz um aumento. Mais um ponto aqui. E outro aumento. Outro ponto aqui. E mais um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer aqui. Um ponto. E um aumento. Certo? Então, aqui, vamos ver quantos totalizamos? Aqui eu tinha 6, aqui eu tinha 12, aqui eu vou formar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso é legal da numeração dos pontos, porque às vezes você vê um gráfico, uma receita em inglês, árabe, chinês, e você sabendo a sequência numérica dos aumentos e das diminuições, você pode olhar qualquer receita que você vai interpretar da forma correta. Então, por mais que esteja em inglês, em espanhol, em árabe, que é muito comum, você vai entender que tem ali 6, 12, 18, 24, 30, 36. Você vai saber os aumentos que tem que fazer e as diminuições que tem que saber que tem que fazer logo depois. Então, agora eu vou fazer só mais uma carreira de aumento aqui para fazer diminuições com vocês e ensinar. Agora, eu vou mostrar como se faz a diminuição. Então, agora eu quero ensinar como se faz as diminuições. Como eu disse, eu tenho 6, 12, 18 e 24. Então, 6 pontos no anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, agora eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição, que vai chegar nos 18 novamente. Então, aqui, o primeiro ponto, deixa eu só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Então, aqui é nesse ponto mesmo. Então, aqui, um ponto. Vou colocar um marcador para eu não passar desse limite aqui. Um ponto, 2 pontos. Lembrando que a gente fez 2 em um aumento e uma diminuição. Como que faz a diminuição? Você vai fazer 2 pontos, virar um ponto. Então, eu vou pegar na alcinha da frente do primeiro ponto. De novo aqui, porque eu tive uma leve dificuldade. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha de trás do segundo ponto e vou fazer um único ponto.
certo? Então, já diminuí. Próximo ponto. 1 ponto no ponto de base, 2 pontos no ponto de base e mais uma diminuição. Então, pego a alcinha da frente do primeiro, alcinha de trás do segundo e vou fazer outra diminuição. Vamos lá de novo? Um ponto baixo no ponto de base, 2 pontos baixos no ponto de base e outra diminuição. Ponto na alcinha da frente com a alcinha de trás do próximo ponto. Então, de novo aqui, um ponto baixo no ponto de base, 2 pontos baixos no ponto de base. Agora, outra diminuição, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha de trás do segundo ponto, laço e faço um único ponto desse ponto. De novo, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a diminuição aqui. Alcinha da frente, alcinha de trás. Agora, de novo aqui, 1, 2 e outra diminuição. Alcinha da frente, alcinha de trás e faço um único ponto. Então, vamos confirmar aqui? Vou virar aqui o trabalho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De 24 pontos, nós ficamos com 18 pontos. Você já viu que ele até deu uma fechadinha aqui, né? E aí, é isso que acontece. Quando você faz a diminuição, você vai fechando o trabalho. Então, conforme eu fizer mais uma carreira aqui de diminuição, ele vai fechar mais e vai fechar e vai virar uma bolinha. Então, aqui no caso, ele não virou uma bolinha, por quê? Aqui ele tem os aumentos, uma sequência de pontos, aí eu faço uma leve diminuição aqui e eu venho fazendo o aumento novamente e ponto sobre ponto, e depois começo a fechar para fazer esse formato da cabeça. Então, a diminuição também serve para dar formatos. Então, igual a bailarina. As linhas da bailarina, ela vai fazendo as curvas da perna. Peguei a bailarina para mostrar aqui para vocês. Vou mostrar a perninha aqui, ó. Se você reparar bem, na perninha da bailarina, tem a batatinha da perna dela, tem o contorno da coxa, e tudo isso, ó, aqui tem esse cantinho aqui, ela vai fazendo umas curvas. E tudo isso se dá as diminuições e aumento. Então, para fazer as curvas, mas isso só conforme a receita que você for fazer, né? Dependendo da peça que você for fazer, vai aparecer os aumentos, as diminuições, e você sabendo como fazer esses aumentos e essas diminuições, vai ficar muito mais fácil para você fazer a sua peça. Agora, as diminuições, já ensinei aqui para vocês. Vou aproveitar essa mesma peça aqui e vou ensinar o ponto baixíssimo. Eu vou ensinar porque eu também tive dificuldade, tive que caçar um vídeo como que fazia o ponto baixíssimo que eu não entendia na receita. Porque às vezes você pega a receita por escrito e aí você vai falar, o que que é esse ponto baixíssimo? Você vai atrás de um vídeo do ponto baixíssimo e normalmente não acha só o vídeo dele. Então, coloco a agulha aqui, pego o fio
e passo aqui nesse ponto. Fico com um fiozinho aqui na agulha, vou no próximo, laço o fio, ponho dentro desse anelzinho aqui. Novamente, coloco no ponto de base, puxo o fio e ponho dentro do anelzinho. A diferença aqui do ponto baixíssimo é que eu não vou fazer aquela laçada do ponto baixo, que é puxar o fio, laçar aqui com 2 fiozinhos. Não vou fazer isso. Então, eu vou só inserir a agulha no ponto, puxo o fio e coloco aqui dentro da trancinha. Novamente aqui, fazendo ponto baixíssimo, pego o fio e passo aqui pra dentro. Aqui, novamente, passo o fio aqui embaixo do ponto, não sei se tá dando pra ver, laço o fio e passo aqui. De novo, aqui assim. Dá pra reparar que ele fica com a trancinha de lado, ao contrário dos pontos baixos que estão todos nessa direção, o ponto baixíssimo fica de ladinho. Isso normalmente é usado em acabamento de cabelo, é usado quando você vai fazer um acabamento para colocar uma sainha, aqui não dá para ver porque é na cor preta, então ele fica um fiozinho para você bordar uma sainha de crochê, que eu não coloquei no caso aqui, eu optei por fazer com tule. Então, o ponto baixíssimo é bastante usado no amigurumi também. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês. Coloco a agulha embaixo do ponto, laço o fio, puxo e vai formando assim até o final. Aqui. Mais uma vez, laço o fio, passo aqui. Mais uma vez, coloco a agulha embaixo do ponto de base, laço o fiozinho, passo aqui no pontinho. Eu tô quase terminando. Passo aqui. Ó. Olha como é uma peça que nem tem um significado, né? Não tô fazendo nada, mas já fica bonitinho. Qualquer coisa que faz nesse formato, eu acho que fica super fofinho. Então, assim, ensinei para vocês o anel mágico, ensinei como fazer aumento, ensinei como fazer diminuição e como fazer o ponto baixíssimo. Eu acho que não precisa mostrar aqui, mas às vezes nas receitas em amigurumi, pede para pegar na alça de trás, na alça da frente. Então, alça da frente, alça de trás. Então, às vezes você pegar só numa alcinha de trás, você tá fazendo um formato. Você tá, por exemplo, se você vai fazer um sapatinho do amigurumi, de uma botinha, alguma coisa assim, ou até sapatinho para bebê mesmo. Normalmente pede-se para pegar na alcinha de trás, para você fazer aquele soladinho, você dá o formatinho, ele fica mais retinho. Então, eu não entendo muito dessa questão, mas pelas peças que eu já fiz, é o que acontece. Então, agora, por aqui, tá tudo bem. Já ensinei todos esses passos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, volta ao vídeo. Eu vou deixar por capítulos. Então, se você quiser saber como faz o aumento, como faz a diminuição, como faz o anel mágico, vai estar tudo lá. Como faz o ponto baixíssimo, eu vou separar por capítulos. E agora eu vou ensinar a fazer o anel mágico com ponto alto. Assim, na verdade, eu não vou ensinar o anel mágico. O princípio do anel mágico é o mesmo que eu ensinei aqui. Vai colocar o fiozinho, enrolar, só que a diferença é que você vai fazer o ponto alto. Eu já fiz aqui um iniciozinho de uma peça, exatamente para mostrar para vocês a técnica do ponto alto. No caso aqui,
eu vou subir 3 correntinhas. Subi 3 correntinhas, vou dar uma laçada no fio antes, vou inserir aqui no próximo ponto, vou puxar o fio, dar uma alongada, vou puxar o fio apenas 2 fios para frente, fiquei com 2 fios na agulha novamente, puxo o fio aqui novamente e faço um ponto. Então, aqui novamente eu vou dar uma laçada na linha antes, vou inserir a agulha no próximo ponto, puxar o fio, alongar, laçar e passar aqui até esses 2 pontos e vou fazer outro ponto. Agora, a mesma coisa aqui, laço o fio, passo a agulha no próximo ponto, puxo, dou uma alongadinha para não ficar apertado. Passo esse fio só entre os 2 pontos e vou laçar aqui, vou fazer um outro ponto. Novamente aqui, no próximo ponto, eu lacei o fio aqui já, passo a agulha aqui, puxo o fio novamente. Vou esticar o fio, passo nesses 2 pontos e dou uma laçada. Então, o ponto alto, ele vai ficar alto, como já diz o nome. Laço, puxo o fio, passo nos 2 pontos e faço outro ponto aqui. Novamente, vou puxar aqui. Laço o fio, passo no ponto, puxo o fio, laço a linha e faço o ponto. Aí, eu vou fazendo assim por toda essa volta aqui. E ainda eu quero mostrar para vocês o ponto de estruturação. Esse ponto, para estruturar, eu usei aqui para virar o chapeuzinho. Eu vou continuar o ponto alto aqui, faço aqui, laço, passo aqui novamente e vou fazer o ponto. Vou fazer isso em toda a volta para mostrar para vocês esse ponto que vai estruturar. Então, peraí. E só lembrando, qualquer dificuldade, volta, vai na barrinha que volta o tempo aí, vai no capítulo que você tem dificuldade e aprende esses passos iniciais, esses passos básicos, que você vai conseguir fazer qualquer peça. Eu, quando comecei, não fui logo de cara fazendo uma peça. Quando eu aprendi o anel mágico, daí então, e não foi a peça que eu fiz ainda, o anel mágico foi só para aprender o anel mágico mesmo. Daí eu peguei para fazer um ursinho. Eu vou ver se eu encontro a foto desse ursinho para deixar aqui para vocês. Olhando ele hoje, eu achei ele feinho, porque depois disso eu fiz peças muito mais bonitas. Mas ele foi o meu primeiro, eu até dei ele de presente depois. Também não fiz com a linha certa, como eu disse, eu fiz com a linha molete para testar, até mesmo porque você gastar, hoje em dia tá custando R$18 o rolo do fio amigurumi. Na época que eu comecei a fazer, tava R$10, 9 e pouco. Fazem 2 anos que eu comecei a fazer amigurumi. Então, subiu bastante o preço. E para treinar, né, é melhor comprar uma linha mais em conta, só fica atenta à numeração da agulha. Qualquer coisa, no local onde comprar essa linha, onde você comprar essa linha, é só perguntar para a vendedora a numeração da agulha, ela vai te indicar. Também não precisa comprar uma agulha cara, você vai estar treinando. E aí depois você investe em materiais, se você vai querer fazer para vender, ou por hobby, ou para dar de presente, aí fica ao seu critério. Essa parte aqui, quando eu chego no final
quando eu tô fazendo uma carreira de ponto alto e eu chego no final, para não ficar o buraco aqui, eu faço no mesmo ponto que eu iniciei aquela correntinha, mais um ponto. E agora, para fechar o trabalho, eu vou pegar aqui no último ponto, no terceiro ponto de base, e vou fazer o ponto baixíssimo. Aí, ele é usado aqui também, como podem ver. Então, agora, eu vou fazer o ponto de estruturação, como eu falei para vocês. Então, ponto de estruturação, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto alto, um aumento aqui, uma correntinha. Vou laçar a linha aqui, inserir no mesmo ponto. Peraí, desculpa. Fiz um ponto alto aqui. Vou inserir a agulha aqui, laçar a linha e inserir no próximo ponto aqui. E vou laçar a linha e puxar os 3 pontinhos. Então, novamente, eu vou inserir a agulha no mesmo ponto que eu estava, puxo a linha, vou no próximo ponto de base, puxo a linha novamente e laço esses 3. Novamente, no mesmo ponto, eu vou inserir a agulha, puxo a linha, vou no próximo ponto, puxo a linha novamente e vou laçar, passar pelos 3. Agora, novamente, vou passar a agulha no mesmo ponto que eu fiz o ponto, laço a linha, vou no próximo ponto, laço a linha novamente e encerro aqui esses 3 pontos. Vou fazer de novo aqui, passo a agulha no mesmo ponto que eu estava, vou puxar a linha, já tinha uma na agulha, puxei a linha, e agora no próximo ponto, eu vou puxar a linha novamente e vou laçar esses 3 fiozinhos. Então, com isso, ele vai ficando mais rígido, você vai sentir quando você fizer aí. E aí, ele vai dar a estrutura, no caso, para algumas peças. No caso do chapéu aqui, ele deu a estrutura e fez essa viradinha. Então, novamente, no mesmo ponto, puxo um fio. No próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio novamente e laço os 3. No mesmo ponto, puxo o fio, no próximo, insiro a agulha e puxo o fio e vou laçar aqui. Vou fazer isso em toda a volta. Então, novamente aqui, vou inserir a agulha no mesmo ponto, vou laçar um fiozinho, vou no próximo ponto e vou puxar outro fiozinho, vou laçar esses 3 anelzinhos aqui. Então, vou de novo. Tendo dificuldade, volta o vídeo. 2 fiozinhos na agulha, vou no próximo ponto e vou laçar esses 3 fiozinhos. Então, aí ele vai fazendo esse ponto estrutural aqui. Aqui, ó, já dá pra ver que ele vai fazendo uma viradinha aqui. Quando eu começar a trabalhar em cima desses pontos, ele vai virar fazendo uma abinha. Então, ele é usado bastante no caso do chapeuzinho e pode utilizar também para fazer um vestidinho do amigurumi, a saia do amigurumi. Então, esse ponto aqui é bem legal. Então, tudo que você aprende, você vai usar em diversos trabalhos. Às vezes, você não vai ter a receita, mas você vai lembrar que esse ponto vira e dá uma estrutura. Então, você vai poder usar numa outra peça que às vezes nem tem esse passo, mas às vezes pode ficar legal. A mesma coisa do ponto alto. Às vezes, você vai fazer uma boneca e não tem a roupinha desse jeito. E você quer fazer um vestidinho todo franzidinho assim. Então, você vai fazer ponto alto, aumento de ponto alto e assim por diante. As diminuições, você sabendo onde você tem que fazer as diminuições, você vai, né, diminuir, aumentar e vai fazendo a sequência. Então, esse vídeo eu sei que muita gente ensina, cada um tem um jeito de ensinar.
E às vezes você aprende melhor com um do que com o outro, que foi o meu caso. Eu precisei ver vários vídeos ensinando a fazer o anel mágico para eu conseguir pegar. E é bem difícil, às vezes, você aprender com um e é mais fácil com o outro e vice-versa. Então, aqui já fiz. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que consiga fazer o anel mágico, que consiga fazer várias peças. Ensinei o aumento, diminuição, ponto de estruturação, ponto alto. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu tiro para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.